Quem está vindo pela primeira vez hoje à noite? Tudo bem, Getúlio? Tá vindo pela primeira. Sejam todos bem-vindos. Os que vêm pela primeira, os que vêm pela segunda. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque eu acho que não estava tão bom o som. Os que vêm pela terceira, pela quarta, porque todos nós que visitamos uma casa como Amor e Luz, e todas as casas que têm por objetivo atender os irmãos desse plano e dos outros, do outro plano, plano espiritual, para ela se tornar uma realidade dentro do seu projeto, assim como nós temos projeto de existir na matéria, o que a gente veio fazer, uma casa como essa também tem o seu projeto. Projeto tem andares para serem construídos. E o que ajuda na construção desses andares é justamente a nossa presença nessa casa. A tua presença, a tua energia, a tua intenção de te curar com a energia dessa casa. Então, sejam todos bem-vindos de novo, agora entendendo que vocês ajudam na obra que não é nem nossa, que é de Jesus. Porque para os outros andares sejam, para que os outros andares sejam construídos, alicerçados, né, na parte espiritual, precisa dessa energia, da tua energia. Eu dou essa arrancada só para acalmar e sentir o campo, né? Porque eu também venho, né? Fiquei ansiosa hoje. Então tá, gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui e de poder falar para vocês. O que eu vou trazer para vocês, tá? Eu tive por objetivo nessa semana sumarizar o livro Amorosidade. Quem daqui ouviu alguma coisa das palestras que eu fiz antes aqui sobre o livro Amorosidade? Por favor, levanta a mão. O restante não ouviu nada sobre amorosidade. Isso não ouviram, então eu vou dar uma pincelada rápida. Tu já leu o livro? Tu continua o mesmo, Getúlio? Melhorou aqui. Então tá. E a gente vai voltar para um livro meu que eu li há bastante tempo, acho que foi em 2014, 15, que é Escutando Sentimentos. Então a gente vai consolidar esses dois, tá? E o assunto de hoje é o medo. Mas para começar falando do medo, eu queria saber quem aqui de vocês já sentiu medo? Ah, é? Já sentiu? Alguém ainda sente? Que bom, então a gente está junto nessa aí. Deixa eu só falar de 2 livros que eu peguei para mim e eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que vale a pena compartilhar. Não tem ali embaixo, mas você pode pedir. É um lançamento da Dufaux. Eu gosto muito das obras da Dufaux. Quem acompanha as minhas palestras sabem, elas têm base em cima disso. Meu processo todo de transição interna aconteceu com as obras da Dufaux. Né? E a Adriana, ela escreveu um livro que chama Um Jovem Obsessor. Conta a história de um casal, de uma jovem que está descobrindo a mediunidade. Vocês sabem que todos nós temos mediunidade? Que todos vocês têm algum tipo de mediunidade? Que no dia a dia ela está inserida no nosso movimento, na nossa vida diária, e por vezes a gente nem sabe que aquilo é mediunidade. E por não saber, a gente vai passando por dificuldades desnecessárias, mas necessárias para o nosso aprendizado. Desnecessárias se a gente estivesse estudando aquilo, desnecessárias se a gente tivesse nascido numa família mais com a caminhada mais mediúnica. Então, esse livro, ele traz essa história, eu já peguei o exemplar que estava lá embaixo. Ela escreveu um outro livro, que eu já dei palestra, que chama Nem Tudo é Karma e Tudo é Escolha. É um romance, ele é grosso, mas vale a pena. Não li, só estou dizendo, se você quiser, vai lá embaixo, porque vai mostrando justamente essas dificuldades que a gente vai tendo para se descobrir enquanto ser mediúnico que somos, porque em essência somos todos espíritos, né? Como é que fica essa frase? Em essência somos todos espíritos. Tem alguém que não compreende ela? Hã? Todo mundo compreende?
Os que não compreendem também não vão falar, eu sei. E tem um outro livro aqui do Norberto que eu peguei, e eu gosto de falar sobre livros, que chama O Transe Ritual na Umbanda. Na Umbanda fala de como acontece o processo de incorporação na Umbanda. Aonde movimenta, como uma energia entra e movimenta o meu braço, como isso acontece, por onde isso começa, por onde passa, e passa lá pela glândula pineal. Isso eu já sei porque eu já estudei. Mas o que mais dá para entender disso, para a gente crescer enquanto espírito? Porque isso você leva dessa vida. Você é um espírito, assim como eu. Volta para cá, fica com atenção aqui. Para um espírito evoluir, para você evoluir, para eu evoluir, para todos nós evoluirmos, a gente precisa de 3 coisas, né, Carol? A gente precisa de conhecimento. Porque se tu tem conhecimento, tu consegue comparar o que tu acreditou que te disseram que era verdade com algo novo, e aí tu tem a condição de escolher diferente. Tu precisa da energia do raio azul, a energia do arcanjo Miguel, a energia da vontade para botar esse conhecimento em prática e transformar em sabedoria dentro do teu ser. E depois tu precisa arregaçar as mangas e fazer a caridade, para poder enxergar aquilo na relação com o outro. Então, todo conhecimento que você adquire nessa vida, você vai levar para as próximas. E aí, se você quiser, ajuda a casa e compra lá embaixo. Quiser esse livro, pede que ela faz listinha lá, tá? Então, mas para a gente começar a falar do medo, eu queria começar a falar algumas coisas para introduzir. Amorosidade é um livro que foi escrito neste final do ano passado, eu comprei neste ano, e ele traz para a gente uma visão do que nós trazemos enquanto espírito de dores alicerçadas na nossa caminhada milenar. Milenar por quê? Porque você e eu vivemos milhares de vidas. Como assim, Fátima? 1000 vidas? Não, bem longe de 1000. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil? É isso que a gente viveu, e se não viveu mais, a gente transcendeu a Terra, viveu em outros planetas. Então, todos nós que estamos aqui somos velhinhos para dedéu. São poucos os que nasceram na Terra e seguiram sua caminhada evolutiva na Terra. Compreende? E aí, então, você viveu em outros lugares, não te tranca com uma frase minha, vai vindo que a gente vai crescer junto. A gente viveu e teve experiências em vários outros planetas. E em cada experiência a gente alicerçou um monte de coisa. Luz e sombra. O que define você e eu nascermos aqui é a nossa sombra. Quem ouviu a palestra anterior sabe. É só a tua sombra que te faz nascer num planeta de terceira dimensão. Não é a tua luz. A tua luz já é luz. Ela não precisa ser provada. O que te faz estar aqui ouvindo a minha palestra são os hábitos que você ainda não desenvolveu. São as inabilidades que o teu espírito traz, assim como o meu traz, por isso que eu preciso ler para passar para vocês, da necessidade de desenvolver e me tornar uma pessoa mais hábil, com mais condição de lidar com as situações que se apresentam. Então, vai lá na tua vida e observa as coisas que você vive hoje. Não precisa observar as que você viveu ontem, nem as de ontem. Essas situações que estão hoje na tua vida, quais delas você não consegue lidar? É uma doença, é o desemprego, é uma pessoa em específico, a sogra, é a filha, é a mãe, é o pai, é o sobrinho, é o vizinho, é a distância de alguém, é a perda de alguém, o que é que você não consegue lidar? E é por isso que você está aqui, neste momento é para curar essa ferida. Enquanto espíritos, então, que nós fomos encarnando, a gente sempre cuidou mais do nosso umbigo, venha a mim o vosso reino, certo? E aí, por cuidar do meu umbigo, porque eu precisava cuidar do meu umbigo e defender os meus, quem não precisa defender os seus? Hã? Por precisar defender do meu umbigo, eu judiei de ti, eu te fiz mal, eu te bati, eu briguei, eu machuquei, e eu fiz muitas coisas, e você também fez. E esse registro de coisas que a gente fez para se proteger, que a gente não queria machucar o outro, mas a gente queria se defender, machucar era uma consequência. O objetivo principal era se defender os teus, e se defender. E nesse machucar o outro, eu criei 4 feridas e você também, no mínimo 4 feridas. E é isso que o livro traz. O livro traz a ferida do medo, que é a que a gente vai falar um pouco. O livro traz a ferida da carência. Quem aqui se sente carente? Só elas, né?
Os outros que não levantaram a mão, sente mágoa? Tem mágoa guardada? Os outros que não levantaram a mão, tem mágoa guardada? É carente, tá? Então, quem tem mágoa é carente também. Tá, e por quê? Por que ter vergonha de dizer? Não tem problema, todos nós temos as 4 feridas. Medo, carência, rejeição e solidão. Só que uma está entrelaçada na outra. E aí, para hoje, o que eu fiz? Fui lá, peguei todo o livro Amorosidade, reli todo ele, catei tudo que falava de medo. E é isso que eu vou trazer para vocês. Mas, para a gente começar a falar de medo, eu queria antes construir. Eu falei antes que nós somos como causa primeira e espírito. Você acredita nisso? Eu queria que, se alguém não acreditasse, levantasse a mão. Tu levantou a mão, eu falei, não. Nós estamos dentro de um centro espiritualista. Nós, em essência, somos energia. E energia é por ser energia que eu carrego todo o legado que eu tenho de outras vidas. Então, nós somos energia antes de ser um corpo. O que determina ter esse corpo é o que eu tenho como energia em mim. Por isso que eu preciso desse corpo, eu não consigo habitar um outro planeta mais evoluído. É só nesse planeta que eu dou conta de habitar. Quando a gente adquire um corpo físico, quando a gente tem esse corpo aqui, a gente acaba com esse corpo tendo uma percepção maior, melhor sobre nós mesmos. Porque, por vezes, quando a gente está desencarnado, são muitas vidas e muitas coisas e a gente acaba não tendo uma percepção. Como é que eu sei disso? O livro fala isso. Tá? Então, se você for ler o livro diz isso para você. Tá? Enquanto encarnado, diminui o escopo da dívida, diminui o escopo da sombra, porque eu vim para resgatar uma parte. Eu não vim para resgatar o todo. O todo a gente não tem condições de resgatar. A gente só vem resgatar uma parte. É em doses homeopáticas. Tá? É em doses homeopáticas que a gente tem dívida para muitas vidas lá na frente. Acho que por mais de 900 mil, lá para frente. A gente tem dívida diluída, a nossa dívida ela é diluída. Quando eu estou no astral, eles dizem que a gente acaba não dando conta de enxergar tudo. E quando a gente vem para cá, aqui sim, a gente acaba tendo uma percepção melhor sobre o que o espírito carrega de legado. E como é que eu sei o que o espírito carrega de legado? Através daquilo da forma como eu reajo para a vida. Todas as tuas reações, elas são condizentes àquilo que você acredita? É uma pergunta. Respondam mais sim. Todas as tuas... Isso aí. Todas as tuas reações são condizentes? Elas são coerentes com aquilo que você acredita na tua mente? A forma como você reage para a vida? Por que não? Porque às vezes eu, quando vi, já fiz. Quando vi, já falei. Quando vi, já briguei. Quando vi, já. É ou não é? E quem reage é o espírito quando eu vi já. Entendeu? Então, nós trazemos um legado e quando eu vi, já fiz, isso é o que você tem dentro de você e isso é o teu eu real. É por isso que você está na Terra e não está em Marte, que é um planeta mais evoluído. Entendeu? É por isso que você está aqui e é justamente quando eu vi, já fiz, que te aproxima do outro que está do teu lado. E que te aproxima de mim. Esse teu jeito que você não gosta e que eu também não gosto, mas que a gente tem que aceitar, é o que a gente precisa transformar. E eu não vou falar da tua luz aqui, o meu objetivo não é falar da tua luz, porque a tua luz já é. O meu objetivo é provocar a tua sombra. Tá? E é assim meu estilo de fazer palestra. Vamos lá. As necessidades de viver na matéria, elas trazem a lupa, elas colocam no holofote as nossas imperfeições e também destacam as nossas habilidades. Tu consegue perceber o que tu já traz de herança e o que tu não traz de herança, né? E o objetivo de a gente estar aqui na Terra é retomar essas lições todas que a gente não aprendeu, essa falta de habilidade de lidar com determinadas coisas, em capítulos planejados. Então, é como se fosse uma novela. Tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tu vem para cá com um capítulo planejado. O que é um capítulo planejado? Teu planejamento reencarnatório. Já ouviram essa palavra? Alguém não ouviu essa palavra? Planejamento reencarnatório é o teu contrato. Para te ganhar esse corpo, você assinou um contrato.
E no contrato tinham cláusulas. Quem comprou já alguma coisa aqui? Alguém comprou aqui? Financiado? Tem cláusula, não tem? Dos deveres e as obrigações, certo? Para você tem um contrato. Quem de vocês que já ouviu falar planejamento reencarnatório sabe o que veio fazer aqui? Levanta a mão. Ela sabe. Quem mais sabe o que veio fazer? Vocês sabem. E o resto não sabe? Sabe o que o livro diz? Quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente acaba tomando decisões não acertadas. E aí tem um livro grosso desse tamanho, Carol, que diz assim, ó, nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Vamos embora. As provas que nós passamos aqui é para quê? Elas são resultado da nossa conduta, elas são resultado da nossa energia e são resultado das nossas escolhas diárias. O meu lado sombra, o teu lado sombra, é uma mola propulsora que define absolutamente tudo que você passa aqui. Então, não dá para dizer que meleca essa vida, porque foi você que escolheu. Não dá para dizer que meleca aquela pessoa, porque é o que tem de melhor para conviver com você agora, para você fazer o resgate do teu lado sombrio. Não é a tua luz que te prende aqui, é a tua sombra. E se é sombra, tem que curar. Curar para transformar em luz. E se eu me curo, o outro se cura. E o amor nessa história é o quê? É a bússola que leva você para o teu destino. É o amor que te fez vida. É o amor que te trouxe para cá. Então, ele é uma força invisível que orienta esse GPS, esse sistema de monitoramento global, para que você consiga cumprir teu projeto reencarnatório e lá no final ter resultados mais positivos, de acordo com aquilo que você escolheu no contrato. O amor, então, é o que suporta, e as relações são o que sustentam o teu projeto reencarnatório. O amor é o GPS, é o norte, é a direção, e as relações. Olha para o lado. Se não tiver isso que tem do lado de ti, e eu na tua frente, que é um outro ser humano, você não vai melhorar. Você entende que você precisa do outro ser humano? Com a meleca que ele tem dentro dele. E tu com a meleca que tem dentro de ti, e eu com a minha meleca, a gente precisa de um da meleca do outro. Para transformar em luz. Porque senão a gente não ia estar aqui. Então, abençoa a pessoa que está do teu lado. Abençoa mais ainda as que você não suporta. Porque é com elas que você vai aprender. As que você ama, você vai se manter quem você é. Karma. Quem aqui já usou a expressão assim? Ah, ele é meu karma. Já usaram? Já, né? A gente usa, né? Ok. Karma não é nada de coisa ruim. Karma é um convite para que você faça diferente do que você já fez. Você é inábil. Tu não aprendeu. Você precisa fazer diferente. Então você vem para cá, e vir para cá é receber um convite para fazer diferente. Para as mesmas pessoas que você fez da outra vez, não muito bem. Vamos para o medo. Tá, eu troquei rápido demais, né, do capital, então tá. Então, karma é porque eu sempre programo, eu superestimo o tempo e acabo não cumprindo o tempo. Então, você é um espírito, você tem um projeto reencarnatório, você traz hábitos que parte você conhece e a grande maioria você não conhece. Você tem um eu real que está dentro de você e que ele se expressa, que por vezes não condiz com aquilo que tu gostaria. Você tem atitudes que você não gostaria de ter, e essas atitudes que você não gosta é o que você tem de mais real dentro de você. Eu queria que você repetisse essa palavra, essa frase, porque é o que está vindo no meu ouvido. O que eu tenho dentro de mim que eu não gosto é o que é de mais real em mim. Diz isso para mim. Diz que você vai... Isso. E por que você... Isso. Então diz para mim, o que eu tenho dentro de mim que eu não gosto é o que eu sou de verdade. Hoje é o que eu estou e é o que eu preciso. E é por conta disso que eu recebo um convite para modificar. É o que eu sou de verdade.
É essa atitude que floresce de mim sem que eu consiga controlar. Tá bom ou tá chato? Tá muito firme? Dá para seguir? Então tá bom, vamos falar do medo. Daí, como vocês já disseram que tiveram medo na vida de vocês, não estou dizendo que vocês têm medo. Vocês acham que a culpa está relacionada ao medo? Vamos lá. Quem acha que sim, que a culpa está vinculada ao medo, levanta a mão. Beleza. Quem acha que a não aceitação está vinculada ao medo, levanta a mão. Quem acha que a revolta está vinculada ao medo, levanta a mão. Quem acha que a impaciência está vinculada ao medo, levanta a mão. As mãos já começaram a baixar. A inconformação está vinculada ao medo? A irritação está vinculada ao medo? A agressividade está vinculada ao medo? A ansiedade está vinculada ao medo? Povo, esse troço todo está emaranhado. Esse troço todo está emaranhado, tudo isso está vinculado. Vamos ler agora juntos o que eu consegui resumir de todas as páginas. Você sabe, daí a gente vai ler para onde? Para fora, né? Lembra assim, a gente vai ler para fora. Vocês aceitam ler? Todo mundo? Então tá bom. Ai, cadê agora? Onde é que tá? Só um pouquinho. Consegue ler? Tá, então, o povo, desliga do movimento e vamos para a tela para ler o conteúdo da tela. Tão importante quanto ler é sentir o conteúdo, certo? Tem alguma coisa que vai encostar em você do que está ali. Vamos ler junto. Tá ruim ou tá muito pequeno? Dá para ler? Então tá. Vamos lá. 1, 2 e 3. Medo é um humor paralisado, amordaçado e exaustivo, a caminho de dores e doenças terríveis. Surge em função da falta de autoconhecimento. É uma algema que limita o desenvolvimento de talentos desconhecidos. É o desconhecimento de suas reais capacidades, habilidades e limites. É a angústia que brota da necessidade de se descobrir. É a origem da ansiedade. A chave que abre a porta para esse comportamento é a culpa. Segura. Vocês sabiam? Vocês sabiam que a culpa abre a chave para o medo? Quem gosta de sentir culpa? Quem gosta de se sentir magoado? Quem gosta? A mágoa é em relação ao outro. Na mesma proporção, é a culpa em relação a mim. Viram? E se eu não elaboro a culpa, porque a culpa é eu exigindo de mim uma coisa que eu não dou conta de fazer. E que eu achei que eu era um super-herói, mas eu não dou conta de fazer. Aí eu me culpo por não ter feito o que eu queria ter feito, certo? Então eu brigo com alguém e eu já sei que eu não posso brigar. E aí eu fico me sentindo culpada por ter brigado. Eu estou exigindo de mim um comportamento que a minha consciência ainda não dá conta. Mas a parte boa é que eu já tenho dentro de mim um insumo para fazer melhor. Por isso que eu estou sentindo culpa. Se eu não elaboro a culpa, ela se transforma em medo. Da próxima vez eu vou cheia de dedos. Eu não vou fazer do jeito que eu fiz. Se eu não elaboro a culpa, compreendendo que o meu melhor eu fiz, se eu não aceito aquilo que eu fiz, eu vou sentir medo de uma próxima vez. Vocês entendem? Que se você não elaborar as suas culpas, você vai ter medo? E os medos que você tem são oriundos das suas culpas? E aí é você que tem que fazer o checklist das culpas, das tuas. Para ir lá e tratar todas elas. Tratar como? Aceitar a tua ainda não condição de fazer o que você gostaria que você tivesse feito. Ok? Vamos junto mais um pouquinho? Agora, eu não sei. Nos relacionamentos humanos, a culpa é a maior vilã de energia que pode existir.
O medo e a culpa formam uma dupla implacável no tema ansiedade. Onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades: talento enterrado ou culpa não enfrentada e não resolvida. O medo é a culpa que não foi enfrentada e resolvida. A culpa, quando não trabalhada, com o passar do tempo, vira medo. O medroso é alguém chamado a tomar posse de talentos que desconhece. E o medo, seja do que for, altera significativamente o campo da aura e o duplo etérico. O sentimento mais presente para o não aceite dos problemas costuma ser o medo, seja ele o de perder algo, o que transforma a vida emocional em uma tormenta, ou o medo do futuro. Aqueles que já perderam algo importante e não aceitam mais perder nada, têm o medo do futuro em função dessas perdas do passado e do que elas podem significar no presente. Outro sentimento muito comum é o da revolta. Há pessoas revoltadas com a vida, que não aceitam e ainda acham que o mundo é um lugar infeliz, projetando sempre sua inconformação em tudo e em tudo em todos. Quem não aceita a vida e as pessoas como elas são, é muito impaciente. Olha só, pô. Então, do medo, eu vou para a revolta, eu vou para a inconformação e eu vou para a impaciência. Em uma segunda abordagem, vemos outras pessoas que são impacientes, porque estão sempre sobrecarregadas, ultrapassando seus limites em alguns e em muitos aspectos da sua vida ou em uma relação conflituosa. Uma das emoções mais presentes em que pessoas assim é a irritação, que é o sinal de alerta de que algo está além das suas forças. Quem está vivendo com cargas maiores do que suporta carregar, tende a produzir um clima vicioso de impaciência. E em terceira análise, existem também as pessoas impacientes por serem portadoras de um temperamento agressivo. A agressividade é uma energia benéfica enquanto promotora do instinto de defesa. Ela é uma das mais fortes energias de proteção da nossa aura. A agressividade é força, não é uma conduta. O que essas pessoas não sabem é o que fazer com essa força. E quase sempre a transformam em um hábito de ser impaciente, colérico e destrutivo. É aí que essa força se volta contra a própria pessoa, deixando de ser um escudo de proteção e se tornando um espinho que fere, dando buracos na aura e desprotegendo-a. Quem possui essa qualidade da agressividade, sem habilidade de usá-la de forma inteligente, é muito impaciente e caminha para a violência. Isso sim é um problema. Não existe quem nasça impaciente ou paciente. A impaciência é um sintoma claro da nossa falta de maturidade emocional, de não sabermos como viver de bem com a vida. O que torna este tema muito grave é acharmos que somos impacientes e que vamos morrer assim, como se isso fosse um traço de personalidade irreparável e impossível de se transformar ao longo da vida. Quantas pessoas eram impacientes e mudaram?
Pessoas impacientes não nasceram assim. Acostumaram-se a ser assim. Não acharam ou não quiseram achar outro caminho. Da mesma forma, pessoas pacientes não são assim porque nasceram assim. Elas aprenderam a lidar com as que tornavam mal-humoradas, irritadas, estúpidas, mal-educadas, ansiosas, depressivas, energivas, melindrosas e explosivas. O que vocês acharam? Já tinham lido o medo assim? Já tinham essa compreensão do medo? É grande, né? Se encaixou em alguma coisa para você? Em alguma coisa. Então tá. Vamos ler o resultado do medo? Ou vocês querem explorar um pouco mais o medo? É uma pergunta. Vocês querem explorar. E o que você quer explorar? Os demais querem explorar também? Quem respondeu? Você quer explorar um pouco mais? Sim? O que vocês querem explorar um pouco mais o medo? Qual é o teu medo? É? Tu quer explorar? Qual o medo? Tu é impaciente. E no que encaixou ali? Qual é o fundo da tua impaciência? Sobrecarga? Irritação? Ansiosa. A gente já vai pegar a ansiedade a seguir. A ansiedade é eu assumindo muito de todos à volta. Ansiedade, na maioria das vezes, eu não consigo acreditar que ele dê conta, mas eu dou conta. E vem da necessidade de controlar. Eu preciso ter a situação sob controle, porque tudo está sob um descontrole generalizado. Então, eu preciso controlar aquilo que fica no meu escopo de atuação. E como eu preciso controlar, e o controle, segundo o Escutando Sentimentos, é uma derivação da arrogância, que é a filha mais velha do egoísmo. Pegaram? Egoísmo, arrogância, a filha mais velha. A arrogância é a filha mais velha do egoísmo, e a necessidade de controle está lá dentro. O universo gira o tempo todo, não gira? Você respira o tempo todo, não respira? Quem controla não solta, certo? Quem controla quer que esteja sob controle. Não pode sair do controle. Sair do controle fica difícil de lidar. Eu não sei lidar com um descontrole. E a vida é um fluxo incessante de energia, e o teu corpo mostra isso. A natureza mostra isso. Incessante, impermanente, é uma das leis. Uau, voltou. Uau. A impermanência é uma das leis de estar na Terra. É uma das leis. E se tudo é impermanente, por que eu quero ter o controle? E se eu quero ter o controle, fica pesado pra dedéu. Porque como eu não consigo ter o controle de mim, porque quando eu vejo eu já fiz, eu quero controlar absolutamente tudo que está à minha volta. Ou não? Precisa controlar o que está à volta, porque eu não controlo o que está dentro de mim. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já disse. Quando eu vi, eu já critiquei mentalmente, emocionalmente. Então, eu quero controlar o que está passível de ser controlado. Coitado dos filhos das mães controladoras. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Alguém aqui já viu alguém controlador? Não. Vamos ir lá vamos para o resultado, só para eu conseguir fechar o medo, porque a gente vai ter um case. E a gente tem a Consul aqui para me ajudar. Nós vamos fazer um dueto. Feito? Pode ser? Vamos seguir agora? Deu para explorar um pouquinho mais o medo? Respondeu. Ficou bom para você? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar do medo? Vocês hoje estão muito falantes, eu queria dizer para vocês. Medo do julgamento. E o que você acha que é isso?
Hã? Capaz. Sim. Tua. Eu preciso ser aceito, né? Eu não posso ser rejeitado. Então eu preciso fazer tudo o que fica bom para o outro. E eu nem sei o que é bom para mim. E daí as pessoas diziam para mim assim, deixa teu cabelo crescer. A outra dizia, fica tão bonito curto. E a outra, ai, médio fica legal. E aí o que eu faço? Eu deixo curto, médio ou longo. Se a opinião do outro é mais relevante que a minha. Então é um espírito único. 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 Não há. Entre os 8 bilhões encarnados, alguém igual a você. Você vai querer a opinião do outro? O outro tem a verdade sobre o mundo dele. Sobre as vezes que ele matou, sobre as vezes que ele morreu, sobre absolutamente tudo que ele viveu nos planetas que ele viveu, ele tem uma realidade dentro dele. Não significa que o que ele te diz não é importante, mas ela só vai ter importância se passar pelo teu crivo interno, porque você é uma centelha divina. Você é guiado pelo teu espírito, e o teu espírito acessa a verdade. E a verdade imutável, não a verdade que está sobre o olhar de uma outra personalidade. Que assim como você, também tem medo. Que assim como você, também tem carência. Que assim como você, também tem rejeição. E você ainda não sabe o que está inserido no pacote teu com essa pessoa em relação às outras vidas. Né? Então, o pacote, o olhar não é a pessoa, é por que eu preciso da opinião do outro para validar o que eu faço. O que eu faço já não tem o meu aval. Olha o tempo que você gasta para fazer o checklist de todas as críticas externas em relação àquilo que você está fazendo. Você gasta 5 vezes mais de energia. E você já podia estar fazendo outra coisa que ia fazer bem para o teu espírito aqui na Terra. O negócio é economizar energia. Ser fluídico. E o medo do julgamento é isso. Parece que ele sabe mais do que eu sobre mim mesma. Ele nem sabe quantas vezes tu chorou. Ele não sabe quantas vezes te criticaram. Ele não sabe nada de você. Você sabe. E na real nem você sabe. Porque tu esqueceu se tu comeu arroz e feijão segunda-feira da semana passada. Entendeu? Só tem um guia para você, o teu coração. Escutando Sentimentos é um livro bem bom para ser lido. Tá? Tem um exemplar só lá embaixo. Tá? Primeiro parando e aceitando a tua fragilidade, reconhecendo que ela existe. Eu sou impulsiva. Tu consegue aceitar que tu é impulsiva? Quando você agride alguém, você consegue aceitar que você agride alguém com a palavra? Fazer esse processo de aceitação como se isso fosse uma energia que está fora, porém dentro. Isso é só um caminho, o caminho que eu construí a partir das leituras. Tá? Devem existir N outros, mas agora é o que me vem. Pegar esse negócio na hora que ele está grande, trazer para você, acolher energeticamente, dizer, isso me trouxe até aqui. Porque essa impulsividade, que é a agressividade, é a força da aura humana, é a nossa força de se movimentar para frente. Ele não vem para eu ser mal educada com o outro, para ser grossa com o outro. Vem para que eu me movimente na vida, para que eu consiga vencer. Mas por eu ter criado esse hábito de ser agressivo, eu acabo me afastando de mim. Então, tu precisa compreender o processo dessa força que vem contrária, porque tu percebe ela vindo dentro de ti, não percebe? Vem aqui embaixo, começa aqui, e quando vê, uau, sai. Às vezes é um átimo de segundo. E é lá que você precisa pegar. Por que ela está aí? O quanto dessa agressividade tá porque a situação fugiu do meu controle. Aquilo que está acontecendo do lado de fora não é aquilo que eu gostaria que acontecesse. Nesse momento eu não dou conta, ficou grande demais. Entende? E assumir que ficou grande demais.
O problema é que a gente quer dar resposta, a gente quer responder tudo rápido. A professora disse que precisava tirar 10 na prova, tu precisa ser bom o tempo todo. Quem disse que tu precisa ser bom o tempo todo? Quem disse que precisa de todas as respostas? Entende? E aí, assumir a tua fragilidade, dar nome para aquilo, aonde você conseguir voltar na leitura interna. Sentir raiva, Fátima. Vem uma coisa de dentro que me deixou com raiva. Para e vai ler a raiva. Eu gosto de escrever. Eu pego um caderno e vou lá. Sentir raiva da pessoa, porque a pessoa falou isso, eu não gostei, porque ela falou aquilo, eu não gostei. Vai indo naquilo que você consegue ler. Não naquilo que você não consegue ler. Escreve aquilo, porque no momento que tu estiver escrevendo, é como se aquilo que está tudo emaranhado à tua volta, misturado com raiva, com emoção, com sentimento, com culpa, com tudo, na hora que você vai escrevendo, ou na fala terapêutica com algum terapeuta, psicólogo, parece que na hora de sair, desennosa todo aquele novelo e vai saindo mais organizado, e tu mesmo enxerga na saída aonde a coisa pegou. Só até aí serve? Não, tu não basta assumir que você é frágil, você precisa acordar um novo comportamento. Então, além de trazer para você a raiva, a impaciência, a angústia, a revolta, e abraçar isso. Se der, a gente vai fazer essa vivência, mas já estou vendo que o tempo já está meio estouradinho, já está estourado. Traz para dentro do teu coração e nina você, te abraça. Diz, eu sou uma grossa. Eu sou uma prepotente, sabe? De dizer isso e trazer para dentro de ti, acomodar energeticamente dentro de ti. E aí, ao mesmo tempo, tu vai dizer assim, da próxima vez que isso acontecer, eu combino comigo para fazer diferente. Eu vou procurar não responder, eu vou contar até 10. Combina aquilo que você dá conta de fazer, só tu sabe o que tu dá conta. É um processo de autoobservação. Se eu dou conta de respirar 10 vezes, eu vou respirar 10 vezes. Se eu dou conta de sair porta fora para não brigar, sai a porta fora, porque a destruição é menor se tu não verbalizar do lado de fora. Porque tu que vai colher esse resultado. Se você não fizer isso, a energia da culpa te pega depois. Porque tu vai ficar, céus, vida, azar, de novo, não aguento. Porque a gente fica nisso. Escutando Sentimentos é o livro. Escutou? Existem 88 sentimentos na Terra hoje. A gente nem conhece 9, porque a gente nem sabe o que a gente sente. Depois que morre é mais 20, são 108. Nós não conhecemos 9. Escutaram? É disso que esse livro fala. E eu acho que daqui a pouco o Itamar vai entrar. Ai, eu já estou ficando nervosa. Deixa eu pedir para vocês como é que a gente segue, então. A gente tem 15 minutos, eu queria fazer uma vivência, mas eu queria fazer essa troca com a Consul. E tem, olha aqui embaixo, tem o quê? Resultado do medo. E tem o que lá embaixo? O que fazer para mudar? 1 hora é muito pouco, eu estou chegando nessa conclusão. O que vocês querem? Tem um dueto comigo e com a Consul, que vocês vão acompanhar, uma história escrita no livro Escutando Sentimentos. Uma vivência ou ler resultado, o que fazer e o que não fazer. O que vocês querem? Vocês escolhem. Hã? 2 o quê? Vocês querem terminar? Não dá 2, a gente só tem 15 minutos. A gente só tem 15 minutos, é a administração do tempo. O que vocês querem? Terminar de ler? Vocês querem o dueto? Vocês querem a vivência? Hã? Tá, eu vou fazer uma pergunta. Quem quer continuar lendo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se não responder, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá. Quem quer o dueto comigo e com a Consul? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão empatar tudo? E quem quer a vivência? Tá, vamos, Consul. Como é que eu poderia disponibilizar para vocês esse material, né? Compra amorosidade, tem 7 exemplares lá embaixo. Só 7 para ajudar a casa. O que tem nesse material? Deixa eu contar para vocês. Posso falar, povo? Porque eu acho que a gente vai estourar. Esse é o último capítulo do livro Escutando Sentimentos.
É uma história real que aconteceu no plano espiritual, no Hospital Esperança. Momento seguinte de uma palestra de Eurípides Barçanufo, que fala sobre o receituário oportuno e a importância da intenção na nossa caminhada terrena. A intenção como força propulsora de me aproximar do que eu vim fazer aqui. Então, ele faz toda uma palestra no capítulo anterior, e aqui se desenrola daí uma catarse de um espírito que recém tinha desencarnado e que levava muita dor do medo de ser submisso, do medo e de um outro espírito que trazia a agressividade. Vamos ler? Pode ser? Agora, uma outra pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder. Você pode acompanhar o texto na tela, ou ouvir a Consu, que dramatiza super bem. Linda, Consu, gratidão. Ou só nós duas lendo. O que vocês querem? Querem acompanhar na tela ou querem ver nós duas lindas assim? Só nós duas. Então tá, vocês viram que vocês mandam, né? Então tá bom. Neste momento, eu vou pedir para que vocês descruze perna, descruze braço. Respira profundamente e sente as energias à volta, porque nessa leitura, o que você precisa vai chegar até você. E vai atuar na epigenética, vai atuar lá nos teus genes, no teu processo de transformação. Rogo a descida de energias multicoloridas que vão te ajudando a acomodar, junto com os teus mentores, as informações que você precisa para o teu processo de aprendizado. O que você acha? Começamos o começo? Então tá. Tá. Posso ler aqui? Daí a gente começa. Então tá. Livro Escutando Sentimentos, epílogo. O que buscamos da vida? Encerrada a sua fala, Calderaro despediu-se de todos com um fraternal abraço e, em seguida, Dona Modesta franqueou a palavra com a seguinte indagação. Quais foram seus sentimentos ante a fala de Calderaro? Havia um silêncio generalizado. A palestra conduzira a um mundo de profundas reflexões. 20 minutos explanados, deixara reflexões para décadas. Dona Modesta, percebendo o estado mental dos participantes, aguardou paciente até quando a Anésia se pronunciou. Como conceituar a intenção? Assumindo a condução das ideias, a supervisora passou a ler em uma lauda, rascunhada à mão pelo próprio Calderaro, que fornecera extenso material didático ao grupo. O conceito aqui exarado por Calderaro é bastante amplo, diz ele. A intenção é a força de atração que emana da alma capaz de aglutinar, ordenar e equilibrar todos os seus potenciais e experiências. Essa força cria o campo de gravidade que organiza e sustenta o mundo mental. Podemos chamá-la de eixo de alinhamento da vida mental. Isso é o que define a gente como um espírito, né, gente? Porque ela se estende da alma até o inconsciente, sendo o potencial ordenador da saúde íntima. Imaginemos a mente como vários círculos concêntricos, e a intenção como sendo um traço, perpassando todos os círculos. A intenção é a manifestação inconsciente da alma na busca de seus compromissos e necessidades de crescimento. Todos trazemos essa energia íntima de melhora. Ela é a divisa reguladora da paz consciencial. O bem é a intenção do Criador na obra da criação. Todas as criaturas trazem em latência os germes dessa intenção absoluta e irrevogável. O amor é a manifestação afetiva que repousa sobre as intenções mais puras. Intenção é algo entre a criatura e o Criador. Dona Modesta, diante deste conceito, temos uma intenção ou várias intenções? Temos a intenção referida no conceito de Calderaro, que é a organizadora da vida mental do espírito. Essa intenção base é tecida nos sucessivos roteiros reencarnatórios da alma, na medida que consegue expressar em suas realizações e atitudes os apelos profundos do ser perfeito, que se encontra latente em cada um de nós.
Desta intenção matriz são gerados os desejos, depois os interesses e, por fim, as inclinações. E essas variáveis da vida moral costumamos chamar de intenções periféricas. Intenção é diferente de desejo. A intenção básica é aquela que norteia as aspirações e as escolhas do homem em direção a Deus. Os desejos são metamorfoses dessa intenção matriz, que se fermentam sob a ação dos reflexos no automatismo da vida mental. A intenção tem a vontade como alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco, onde se apresentam as emoções e a motivação. Vontade é a manifestação inteligente da intenção. Desejo é o reflexo instintivo da intenção. Conhecidas em várias reencarnações, achava que a intenção era fruto de uma escolha, algo mais corriqueiro. Não, Anésia. A intenção é uma conquista sublime do espírito, depois da aquisição da razão. Podemos falar em mais de 40 mil anos, em nosso caso, para sua intenção é o que buscamos na vida. O interesse é o que desejamos. A primeira vem da alma, a segunda vem do ego. Um é divino, o outro é um processo afinado com o self. Um é divino, um processo afinado com o self. O outro é transitório, conforme a natureza das vivências. Dona Modesta, como saber qual a nossa intenção ou ainda as nossas intenções? Quando soubermos responder a estas perguntas, o que eu quero da vida? O que buscamos ante a oportunidade concedida de renascer num corpo? Qual é o plano de Deus para o meu caminho? Qual é a minha missão na colmeia cósmica? Que desejo de minha existência? Quanto mais consciência de nossas necessidades e valores, mais clareza possuímos diante da nossa intenção básica, aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Compreendamos que essa consciência de si não é uma noção racional, mas sentida. Muita diferença existe entre dizer sei que preciso e sinto que preciso. Quando sentimos o que precisamos no carreiro do crescimento espiritual, estamos criando uma sintonia com as aspirações subjetivas da alma. Em verdade, a maioria de nós passa a encarnação sem conhecer sua real intenção estrutural. Quase sempre se gasta metade da vida corporal para entendê-la, razão pela qual muitos só sentirão de fato depois da morte. Pouquíssimos são os que conseguem identificá-lo ao longo da trajetória na carne. De súbito, ouviu-se um choro discreto, seguido de soluços angustiantes. Todos olharam para a mesma direção. A mesma Anésia que formulara as perguntas anteriores, trazia as mãos tampando o rosto, em pranto sofrido. Dona Modesta, preparada para essa eventualidade, levantou-se com lenços à mão, assentou-se ao lado de Anésia e ofereceu-lhe a destra, pedindo a todos um instante para sua recomposição. Todos permaneceram em silêncio, procurando sentir o ensejo. Anésia despejava extensa energia de angústia reprimida, um pouco refeita, a supervisora estimulou-a a desabafar. Perdoe-me pelo descontrole, amigos queridos. A fala de Caldelar conduziu-me a muitas lembranças da recém-vinda encarnação. Sabe, Dona Modesta, uma mulher obediente, talvez serviu, falava embaixando as palavras, de olhar cabisbaixo, lar e profissão, vizinha, amigos de doutrina, sempre segui ordens, ouvi opiniões. Creio que nunca expressei o que queria realmente. Continue, Anésia. Tenha força para falar. Aproveite a ocasião apropriada. Sinto-me agora como se tivesse passado a vida. Sem vontade própria. Adorei tudo o que fiz. Não se trata de arrependimentos. Filhos, marido, companheiros e tarefas foram bênçãos na minha vida. Tenho, porém, a sensação de que a vida passou por mim e não eu por ela. Esse é o meu mais puro sentimento diante dessas colocações que acabei de ouvir. É como se não tivesse sido eu mesmo, entendem? Um vazio. Será que deveria ter me imposto mais ante os compromissos e aceitado menos as opiniões e ideias? Não trouxe para a minha vida consciente a sensação de que deixei de fazer quando desejava. Porém, o tempo se foi e ficou a sensação. Podemos ter nossas intenções prejudicadas pelas opiniões alheias? O que está acontecendo comigo, Dona Modesta? Anésia, faça o registro de um sentimento pulsante em sua alma neste instante.
Manifeste-o sem pensar. Anésia parou por um instante. Sabe, eu queria mesmo nesse instante estar num corpo novo, um corpo belo, saudável, e recomeçar tudo de novo. Fale mais. Por exemplo, com quais pessoas regressaria? O que faria no recomeço? Fale rápido antes que perca o fio. Eu queria mesmo voltar sozinha e fazer muitas coisas maravilhosas para mim e para as pessoas. Acreditar mais em mim, nos meus valores, viver uma experiência que pudesse cuidar e ter responsabilidades graves somente comigo mesma. Às vezes tinha muita raiva dos amigos espíritas que só enxergavam defeitos. Se alguém possuía algo bom, não podia manifestar. Era vaidade, personalismo. Quer saber de uma coisa? Fala, Nésia, não meça as palavras. Eu devia ter dado menos atenção a muitas opiniões dos espíritas e seguido mais o meu coração. Creio que tinha muito mais bondade no coração do que nas palavras de muitos companheiros de ideal. Desculpe minha franqueza. Não desejo ofender ninguém, apenas acreditar no que sinto. Longe de mim a ideia de fazer imagem de alguém superior. Não peça desculpas, Anésia. Tire essa palavra da boca e fale mais. Sou sua testemunha sobre sua sinceridade. É assim que se operam as finalidades dessa tarefa. Prossiga. A sensação que tenho mesmo pensando nessa explosão de ideias é que era mais espírita que eu mesmo imaginava. Mas não prezei, não valorizei e deixei que os outros dessem o valor de seus julgamentos às minhas atitudes e decisões. Tenho uma enorme raiva disso, dona Modesta. Que raiva me vai a alma quando lembro dessas coisas. Ponha para fora agora, minha filha. É uma ordem. Tive medo de acreditar em mim. Por isso, sim, me arrependo amargamente. Deixei que o julgamento alheio me invadisse a convicção e obstruísse a capacidade de obsessão. A vida inteira ouvia dizer sobre os obsessores. Venci a obsessão? No fundo, quer saber? Acho que nunca tive obsessão. Eu fui a obsessora. Isso, ótimo, Anésia. Siga. Ou quem sabe, os irmãos com essas ideias caóticas é que foram meus verdadeiros obsessores. Gostava das tarefas, confesso, porém não era feliz. Será que podia ser feliz? Será que merecia? Onde encontro as respostas? Recomposta das lágrimas, Anésia agora dava sinal de extrema lucidez. Sim. Quero ter autonomia para gozar do direito de escolher, sem querer ser a melhor ou me escravizar a padrões que não atendem às minhas necessidades de crescimento. Eu sei que mereço. Quero tomar conta do meu querer. Ser gerente das minhas intenções e nela acreditar. Eu me perdi. Minha intenção é o meu tesouro que desprezei, dona Modesta. Sim, ok. Pode seguir, porque eu me perdi, que eu tive perdido. Queria saber, tem férias no mundo espiritual? Sim, elas existem. É que ali tem um espaço aqui, não, eu me perdi. Existem para as pessoas que aprendem a se amar e ao seu próximo. Existem férias de si mesmo e das loucuras que os outros acham que devemos ser. Uma experiência maravilhosa. Então eu quero uma bem longa de preferência. Todos deram muitas gargalhadas lá em cima. Você terá uma, só que definitiva. As férias da conquista de si mesmo. Um prêmio para as almas que aprenderam a ser obedientes e pacientes aos desígnios da vida e alcançaram no átrio sagrado da alma a capacidade de escolher seus caminhos novos em busca de outras lições, mantendo-se moralmente eretas, embora ninguém acredite que possam. Mantendo-se firmes, conquanto com que as pessoas acreditem ser os seus. Desculpem-me todos pelas besteiras que acabei de falar. Perdoem-me por ser tão egoísta. Isso não é egoísmo, Anésia. Vindo de almas que se deram tanto bem como você, esse sentimento chama-se desejo de se amar, auto-amor, valor pessoal. Deus está devolvendo a você o direito de senti-lo em si ou através de si mesma. Essa é a lei. Quando sentimos Deus apenas no outro, este outro se vai e ficamos nós conosco mesmo. Deus
Deus, muitas vezes, se aparta, porque não o trazemos em nossos sentimentos. Amando-se, estamos em conexão contínua com o Pai, tanto quanto Ele sempre está conosco. A obra de amor que oferecemos ao próximo tem que pertencer igualmente a nós. Sim, minha filha. Conhecer nossa intenção básica, que é aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Travar contato com as aspirações dela emanadas e saber construir nossa autonomia em atitudes sadias e altruístas constitui um maior ato de amor a si próprio que a alma pode expressar. Só que sinto que deixei de me amar tanto quanto devia. Tanto quanto devia, não. Tanto quanto merecia. Sensação de vazio? Exatamente. É tua. Demais as opiniões alheias? Digamos, minha filha, usando uma expressão bem humana, que você pegou carona nos conceitos alheios e abdicou-se de gestar suas próprias convicções. Abriu mão de construir seus próprios significados. Viveu o espiritismo pelas vias informativas e preteriu, sem o querer, os sentidos oriundos da individualidade excelsa através das vias inspirativas. Você, como muito espíritas, teve medo de formular conceitos pessoais adequados às suas necessidades específicas. Muito modesta. Conceitos pessoais? Isso não é o famoso achismo? Sem dúvida, é isso mesmo, com uma fundamental diferença. Uau. Esse achismo dos espíritos generalizou-se como sendo um sinônimo de atitude contraproducente. Em quaisquer situações, a ação de emitir parecer ou teorizar à luz do espiritismo. Entretanto, a beleza dos conceitos espíritas ganha luz e encanto a partir da maturação de seus princípios em cada um de nós. Quando a experiência fundamentada nos conceitos de imortalidade e ascensão transforma-se em caminhos criativos na intimidade, nascem os rumos da diversidade humana, os caminhos inexplorados. Todavia, por faltar a ousadia de investigar, a coragem da convicção, acrisolada no tempo, postura adotada com excelência pelo codificador, perdemos a oportunidade de aprender e de nos expressar. Dona Modesta, se fosse a senhora, falaria bem baixinho, para que os confrades e reencarnados não ouçam essas heresias. Anésia, Anésia, esteja certa de que tão logo me seja possível, escreverei aos nossos irmãos, lá da terra, falando às claras sobre esse assunto. Jesus, já não chegam os personalismos de movimento? Sem incentivar as opiniões pessoais? Minha filha, não esquecerei de dizer também que, antecedendo as convicções íntimas e os caminhos criativos, devemos ter o endosso da maturidade, do equilíbrio, do esforço e de realização no bem. Isso é, opiniões pessoais centradas em vivência. O que não podemos é furtar a capacidade realizadora de nós mesmos e a ocasião de ampliar o bem através das nossas próprias iniciativas. Farei isso para que inúmeros discípulos prontos para decidir sobre seus destinos não carreguem para cá as frustrações que tomam conta do seu coração neste instante. Compreende, Anésia? Sim, dona Modesta, a senhora tem razão. No meu caso, se avisada a tempo sobre tais ideais, certamente encontraria mais coragem para enfrentar a minha acomodação e desenvolver minha estrada pessoal de ascensão. Ouvir mais a consciência, o coração, os instintos. Ser seletivo em relação às críticas alheias. Eis uma dúvida. E quanto ao julgamento alheio das pessoas com as quais convivi? Prejudicaram-me? Dá para seguir, tá? Vocês querem continuar ouvindo? Você quer ouvir a resposta? Hã? As pessoas de seu caminho foram excelentes condutores de sua vida. Acontece que poucos de nós estamos maduros o bastante para respeitar o livre caminhar um dos outros. Vias de regra, queremos tornar o outro em o mesmo, ou seja, anular a diferença para que seja igual a nós. Assim como também nem sempre sabemos zelar pelas nossas escolhas e não nos permitir ser desrespeitados e ter nossos limites invalidados.
desculpa. Todavia, a convivência é a escola bendita de almas, da qual nenhum de nós pode se afastar totalmente. Todavia, existem alguns pontos na vida de relações que se tornam essenciais para torná-la educativa espiritualmente. A preservação dos limites é um, o estímulo à autonomia e a celebração da diversidade. Somente o diálogo, enquanto instrumento de manifestação das intenções, pode ajudar os relacionamentos para o cumprimento dessas características, especialmente o diálogo no qual manifestamos o que sentimos sem receio de rejeição. Ah, dona Modesta, se existe algo que não fiz durante a minha última encarnação, foi isso. Resguardar meus sentimentos, falar deles sem medo de quem ouviria. Acovardei-me diante do que pretendia, pois terei que fazer escolhas difíceis. Você não imagina quantos são os que passam a vida adiando escolhas por medo. Tinha medo de estar sendo egoísta? Suas intenções eram más? Creio que não. Não posso saber. Tinha receio de estar iludida, obsedada. E os chavões dos espíritos, sabe como é? Acho que nunca fui preparada para ser eu mesma. Externar meus pontos de vista sem desejar que fossem verdades para todos. Desafiar padrões? E apesar disso, continuar convivendo pacificamente com todos os companheiros e todas as ideias? Não existem escolhas sem riscos, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa paz. Como eu gostaria de ter alguém para me dizer o que fazer? E perder seus méritos? E se minhas escolhas fossem erradas? Pelo menos não teria esse vazio por dentro. Mas poderia ter falhado em outras áreas. Para quem se ama, a falha é nota aferidora para um recomeço melhor. Deixar de tentar é falhar maior que buscar a experiência. E para quem não tenta? Ah, não há nota. O maior fracasso da vida não é escolher errado. É passar a vida sem existir. Quem se ama tem a si mesmo. Percebeu-se como filho e co-criador universal. Por essa razão, sente-se bem em plenitude. Ante tudo isso, invadia o medo de que poderia gostar mais de mim e esquecer do mundo. Mais a mais, houve vezes em que desejei dar um basta, largar tudo e parar. No entanto, sabia que, para quê? Então terminava desistindo e tudo ficava do mesmo modo. Essa é a diferença entre quem sabe o que busca da vida, qual é a sua intenção, ou seja, a pessoa sabe o que quer, como vai fazer e o que vai fazer para alcançar. Tinha medo do que aconteceria se decidisse pelo que queria. Não sei se sustentaria a minha escolha. Diz Dr. Jung, as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Por que temos essa sensação de egoísmo na atitude de amar-se? Porque já pensamos excessivamente em nós de maneira inconveniente. Autoamar-se é pensar em nós de maneira que convém ao bem. Que frustração, amiga. É muito interessante. Também tive, Anésia, as minhas frustrações. Como que entraria o ensino... Agora ela traz. Frustrações opostas às suas, minha filha. Opostas? Você se diz frustrada por omitir sentimentos. De minha parte, frustrei por acreditar em demasia no que sentia. Será possível? Por conta disso, fui corajosa, determinada, convicta, mas acabei em diversas ocasiões no braço da arrogância. Há quem deteste meu nome até hoje em Uberaba, quiçá em outras plagas. Não acredito, dona Modesta. Pode acreditar. Tenho meus traços de imperfeições e não são poucos. Certos sonhos e desafios custaram-me perdas afetivas lamentáveis, que até hoje ainda não concluí se valeram a pena. Fui rica de afetos e milionária de desafetos nas duas esferas da vida por conta desses excessos. Mas ser cordata... É tu? Orgulhosa como fui, também não é o ideal. Possivelmente, se manifestasse o que desejava, perderia a maioria dos laços que me paparicavam. Você tem valores que ainda não possui, minha filha. Foi vitoriosa porque optou pelas concessões. É a renúncia total. Algo que ainda não aprendi suficientemente. No entanto,
valeu, dona Modesta. Veja o que acabei de expor aqui no grupo. Quer saber? Sinto-me em frangalhos por não ter sido quem sou e não ter defendido minhas reais intenções. A vida é feita de escolhas. Nem a omissão, nem as muitas certezas são boas no caminho para a paz nas relações consigo próprio. Quando imaturos na doutrina, costumamos colocar projetos acima da bondade uns dos outros, para preservar programas de trabalho e convicções conceituais. Passamos por cima das relações de amor. Se pudesse, eu voltaria no tempo e refaria muitas decisões. Eu, por minha vez, se eu pudesse, voltaria no tempo e pensaria mais em mim. A convivência tem um ponto delicado. Aqueles que mais convivem conosco cometem quase sempre um grave equívoco. Supõem conhecer com exatidão a natureza das nossas intenções. Para nosso estágio evolutivo, é quase sempre impossível conviver sem julgar. E julgar significa interpretar intenções através de atitudes. Neste terreno, falhamos consideravelmente, para não dizer completamente. O nome desta atitude é óbvia no dicionário moral, conquanto tenhamos imensa resistência em aceitá-la no coração. Que atitude é essa? A arrogância, a supervalorização de si mesmo, Ronésia. A senhora tem razão. Nunca senti esse tema como agora. Temos que ser muito arrogantes para querer saber mais do outro do que de nós mesmos. Em relação ao mundo íntimo alheio, podemos especular e analisar, sempre no intuito da compaixão e da solidariedade. Tudo, porém, só tem valor quando é viável o diálogo honesto e desapaixonado de interesses pessoais, para que o conhecimento mútuo flua na relação, consolidando elos de verdadeira confiança e consistência afetiva. Além disso, penetrar no terreno sagrado do coração alheio exige extrema habilidade da ternura. A convivência cristã deve ser honesta, porém não cruel. Quem queira destruir ilusões de outrem a golpes de sinceridade mórbida, certamente semeará a discórdia. Quando o amor ilumina nosso verbo, a escuridão da arrogância dilui-se entre os raios da bondade e da humildade. Quanto mais autoridade consciencial guarda o espírito, mais amável e cordato, despretensioso, cooperativo é a sua expressão. Ainda que em ocasiões de necessidade tenha que usar da energia e da determinação. Fico a pensar como eu deveria ter falado mais de mim, o que sentia, o que eu desejava. Permitia que as pessoas interpretassem minhas intenções. É incrível, eu mesma acreditei no que interpretava. Quando definimos a intenção de alguém, julgamos. Quando apegamos os nossos julgamentos, abrimos a porta da arrogância para a entrada dos monstros da inimizade, da incompreensão e da antifraternidade. Enquanto criticamos uns aos outros, repletos de certezas em nossos julgamentos, estamos mais separados, mais frágeis, menos produtivos. A arrogância de um lado e a omissão de outro são extremos de uma mesma questão. Nossa necessidade espiritual de evangelho nos sentimentos e de paciência para com as imperfeições uns dos outros. Fui uma muda com língua. Não é só você, minha filha, que passa por isso. A grande maioria da humanidade experimenta na atualidade essa mudez emocional. Como tratar essa mudez? Não é a mudez que precisa ser tratada, mas sim a surdez. Somos surdos também no campo emocional? Não sabemos falar dos nossos sentimentos, porque não aprendemos a ouvi-los, a escutá-los. Não sabemos a sua linguagem, portanto, não há como cuidar do coração. Quando nos amamos, queremos saber o que nos vai à alma, quais nossos desejos, que ansiamos para nós. Quando nos envolvemos na psicosfera do auto-amor, encantamos pelo que somos, até mesmo pelas deficiências. De posse disso, mensuramos a vida que nos cerca. E mesmo que não possamos fazer nada para mudá-la por fora, saberemos preservar-nos intimamente nas aspirações de crescer e ser feliz. A questão, portanto, não são os amigos, familiares, os grupos. A questão é o nosso mundo interior, certo? Se não temos força para zelar pelo que sentimos, considerando que é no sentimento que nos individuamos a Deus, quem cuidará de nós? O que sentimos é único, é ímpar, exclusivo e verdadeiro. Que ética adotaremos a partir do que sentimos é outra questão. Diz o Evangelho, quem procura acha. E o ato de procurar é a ânsia da alma em busca de si mesmo.
sua realidade profunda, seu self divino. A habilidade de se amar reside na capacidade de devassar as sombras interiores à procura do inestimável tesouro das nobres intenções da alma. De posse desse tesouro, a criatura encontra o referencial indispensável para se conduzir em busca da sua missão particular perante a vida. A intenção é o mais seguro, endosso de autoridade perante a consciência. Quando a conhecemos nos roteiros da espiritualização, ainda que não tenhamos conquistado a coerência desejável na conduta, ela nos garante o estímulo para persistir na busca das metas que acalentamos e das aspirações que ecoam na alma para o mundo dos sentidos. Nossa intenção vai Pode ser terminar. conhecida na medida que aprendemos a linguagem do sentimento. Ela se expressa e entrelaça com tudo aquilo que sentimos. Consideremos-la como sendo reflexo do plano do Criador, a nosso respeito. Para entendê-la, teremos que criar uma relação muito honesta e atenta com o que vem do coração, escutar sentimentos. A intenção é zeladora dos nossos destinos. Por ela se cumpre nossa missão enquanto seres em crescimento na obra paternal. A frequência individual da intenção é capaz de nos dirigir, impulsionar e proteger para a grande meta das nossas existências. A questão é saber desviar as nossas intenções alheias. Existe, portanto, uma teia de intencionalidade na qual nos encontramos inseridos. A intenção matriz nasce do corpo mental e sustenta a frequência vibratória daquele que o patamar da sua evolução. Ajudou a compreender?